E aí, pessoal, tudo bem? Prontos para mais um mergulho profundo com a gente. Hoje a gente vai se aventurar num tema que é a base, né, de qualquer sociedade que se preze. A ligação entre pluralismo e democracia, principalmente no mundo, digamos, maluco que a gente vive hoje em dia. É verdade. E para nortear a nossa conversa, eu trouxe um artigo para a gente dissecar, não é? Isso aí. Pluralismo e democracia como ferramentas essenciais para superar divisões. O título já é bem direto, né? Já diz tudo. E a nossa missão hoje é entender não só o que significa essa palavra, né, pluralismo, mas como ela funciona na prática. Tipo, como a gente coloca isso em ação no dia a dia. E por que ela é tão crucial para lidar com os desafios da nossa sociedade? Afinal, todo mundo quer um mundo melhor, né? Com certeza. E o artigo já começa com um ponto super interessante. A democracia é um experimento em constante evolução. Não basta ter só as instituições, sabe? Precisa ter um compromisso real com o pluralismo. Ah, entendi. E não adianta só ter, sei lá, as leis e os governos, as pessoas precisam realmente acreditar e praticar essa ideia de pluralismo para a democracia funcionar de verdade, né? Isso aí. E o artigo enfatiza que o pluralismo é ativo, não passivo. Não é só sobre tolerar a existência, né, de diferentes opiniões e culturas. É sobre ir além. Ah, tá. Então quer dizer que não basta só aceitar que o outro pensa diferente. É preciso se envolver, tentar entender de onde vem essa diferença, dialogar. Exatamente. É sobre diálogo, colaboração e a construção de pontes entre as diferenças para criar uma sociedade democrática sólida. Como quebra-cabeça, sabe? Cada peça é diferente, mas juntas elas formam uma imagem completa, né, e mais interessante. Faz sentido. E o artigo traz um exemplo bem marcante sobre isso, né? O que aconteceu depois do assassinato de George Floyd. Apesar de todas as tensões, né, raciais no ZUA, comunidades como a de Chicago viram grupos negros e latinos se unindo numa parada da cura. Uma parada da cura. Que legal. É verdade. Esse exemplo, ele nos leva a um ponto importante, né, sobre a história dos Estados Unidos. Apesar dos ideais democráticos, o país tem um histórico de exclusão de grupos, né? O movimento pelos direitos civis foi um marco, mas novas complexidades surgiram depois. Tipo o quê? Por exemplo, a política de identidade e os conflitos de valores. A gente precisa entender como esses elementos se encaixam na ideia de pluralismo. Afinal, o artigo se propõe a discutir soluções para superar as divisões, né? É verdade. E essa questão de encontrar pontos em comum, né, mesmo com diferenças, não se limita aos EUE, né? O artigo cita a União Europeia, onde os movimentos pró-escolha viram alianças improváveis entre feministas e conservadores. Pois é. Quem diria? E essa é a beleza do pluralismo. Ele não apaga as diferenças. Ele as utiliza para encontrar soluções. É sobre encontrar um terreno comum, mesmo quando os desacordos são profundos. É como aquela máxima, né? Concordar em discordar. Mas o artigo também levanta uma preocupação, né? A polarização e a desinformação, principalmente online, são grandes ameaças. As redes sociais, muitas vezes, alimentam a raiva em vez da compreensão. É como se as pessoas só quisessem gritar mais alto sem ouvir o outro lado. Sem dúvida. E isso nos coloca diante de uma questão complexa. Como equilibrar o diálogo aberto com a proteção de valores fundamentais? É um dilema que líderes no mundo todo enfrentam. Deve ser complicado mesmo. Mas em meio a esses desafios todos, o artigo também traz um exemplo esperançoso, né? O movimento Increase the Peace, em Chicago, que usa ações em nível comunitário, com programas para jovens e eventos que unem as pessoas para combater a violência e a segregação. Achei isso incrível. É um ótimo exemplo de como o pluralismo pode ser colocado em prática, né? Gerando resultados positivos na vida real. Falando em resultados, o artigo menciona algumas críticas ao pluralismo, né? Algumas pessoas o veem como fraqueza, especialmente em contextos altamente politizados. Sim, essa é uma crítica recorrente. Mas o artigo, ele nos lembra de figuras como Nelson Mandela e Martin Luther King Jr., que defenderam tanto princípios inabaláveis quanto habilidades de negociação. Mudanças duradouras exigem as duas coisas, né? Com certeza. É como ter uma mão de ferro em luva de pélica, né? Firmeza nos seus valores, mas com um jogo de cintura para dialogar e negociar. E o artigo cita uma frase que resume bem essa ideia. A transformação não se trata apenas de confronto, mas de encontrar soluções mutuamente aceitáveis. Uma frase que vai direto ao ponto. E para ilustrar isso na prática, o artigo nos leva para a Europa, onde debates sobre o uso da terra e habitação geraram coalizões improváveis entre ambientalistas, políticos e moradores, conservadores. Espera, ambientalistas e conservadores juntos. Pois é, parece até receita de bolo, né? Que interessante. E o que saiu disso? Mas essas coalizões, elas geraram resultados concretos, tipo a vitória em um referendo que protegeu o acesso à água potável na Eslovênia. Caramba, que legal. É a prova de que o diálogo e a colaboração podem realmente trazer resultados, né? Palpáveis. Mas me diz uma coisa, o artigo fala sobre como a gente aprende a ser pluralista, porque parece que muita gente não sabe lidar com as diferenças, né? Sim, o artigo destaca algo fundamental.
O pluralismo é aprendido. Instituições comunitárias como escolas, igrejas, ONGs, grupos de bairro, todos esses espaços, eles desempenham um papel crucial nesse aprendizado. É ali que a gente começa a ter contato com a diversidade e a entender que o mundo não é feito só de pessoas iguais a nós. Verdade. É como se fossem mini laboratórios da democracia, né? Mas, pensando bem, será que essas instituições estão dando conta do recado? O mundo está cada vez mais polarizado, as pessoas parecem ter medo do diferente. Pois é, essa é uma preocupação real. Muitas dessas instituições têm perdido relevância, especialmente em comunidades marginalizadas. Revitalizá-las e criar novos espaços de pertencimento é crucial para que as futuras gerações aprendam a viver em um mundo plural. E a gente precisa correr contra o tempo, né? Em um mundo cada vez mais diverso e conectado, o pluralismo não é só uma opção bonitinha. É uma necessidade, senão a gente vai acabar se afogando em conflitos e intolerância. Com certeza. O pluralismo é o caminho para superar divisões, fortalecer democracias e construir sociedades mais resilientes. Mas para isso acontecer, a gente precisa mudar o jeito como a gente enxerga o mundo. Mudar como assim? O artigo nos desafia, sabe, a mudar as narrativas de medo e divisão para narrativas que destaquem nossa interdependência e o poder da ação coletiva. Ao invés de focar no que nos separa, a gente precisa olhar pro que nos une, porque a gente pode construir junto. É como se a gente tivesse que trocar a lente dos óculos, né? Sair do zoom do individualismo e ampliar o foco pro bem comum. Mas como a gente faz isso na prática? O artigo dá alguma dica. O artigo nos convida a uma reflexão individual. O que cada um de nós pode fazer no seu dia a dia para promover o pluralismo, sabe? É como se a gente estivesse plantando sementinhas de tolerância, respeito e colaboração no nosso cotidiano. Gostei dessa analogia. E que tipo de sementinhas a gente pode plantar? A gente pode começar, né, por questionar os nossos próprios preconceitos. Às vezes a gente nem percebe, mas estamos reproduzindo estereótipos e julgamentos preconcebidos. É importante estar aberto a ouvir o outro lado, a entender diferentes perspectivas. Entendi. É tipo aquele ditado, né? Antes de falar, escute. Antes de julgar, entenda. Mas e além de ouvir, o que mais a gente pode fazer? A gente pode, por exemplo, buscar conhecer outras culturas, se informar sobre diferentes realidades, participar de projetos sociais que promovam a inclusão. E, claro, espalhar a palavra. Né? Conversar com amigos, familiares, colegas de trabalho sobre a importância do pluralismo. Faz sentido. Mas e no mundo virtual? Como a gente lida com a polarização e a desinformação nas redes sociais? Isso é tanta gente falando ao mesmo tempo, tanta notícia falsa, que às vezes dá vontade de desistir, sabe? É um desafio e tanto. As redes sociais podem ser um campo minado, mas também podem ser um espaço para promover o diálogo e a compreensão. A chave é usar o bom senso, buscar fontes confiáveis de informação e ter cuidado com o que a gente compartilha. É verdade. A gente precisa ser mais crítico e responsável com o que a gente consome e produz online. E, quem sabe, usar as redes sociais para disseminar mensagens positivas que promovam o respeito às diferenças e a busca por soluções conjuntas. Exatamente. O artigo nos convida a ser protagonistas da mudança, a usar a nossa voz e a nossa influência para construir um mundo mais justo, mais inclusivo e mais plural. E a gente não precisa esperar por grandes líderes ou movimentos sociais para fazer isso, né? A mudança começa em cada um de nós, nas pequenas atitudes do dia a dia. Com certeza. É como diz o ditado, né? Uma andorinha só não faz verão. Mas se cada um fizer a sua parte, a gente pode criar um movimento poderoso de transformação social. E que tipo de movimento é esse? É um movimento que valoriza a diversidade, que promove o diálogo, que busca soluções pacíficas para os conflitos, que respeita os direitos humanos, que protege o meio ambiente, que constrói pontes entre diferentes culturas, que celebra a vida em todas as suas formas e cores. Que lindo! E como a gente faz para se juntar a esse movimento? A gente se junta a esse movimento através de nossas ações, de nossas palavras, de nossos pensamentos, de nossos sonhos. E como a gente faz para manter esse movimento vivo e forte? A gente mantém esse movimento vivo e forte através da educação, da informação, da mobilização social, da participação política, da solidariedade, da compaixão, do amor. E que tipo de mundo a gente quer construir com esse movimento? A gente quer construir um mundo onde todos se sintam acolhidos, respeitados, valorizados, amados. Um mundo onde a justiça social, a igualdade de oportunidades, a paz e a sustentabilidade sejam valores inegociáveis. Que visão inspiradora. É um sonho que vale a pena lutar, né? Com certeza. E esse sonho só se tornará realidade se cada um de nós fizer a sua parte. E por falar em fazer a nossa parte, o artigo fala sobre a importância da participação política, né? Sim, o artigo destaca que a participação política é fundamental para a construção de uma sociedade mais justa e plural. Afinal, é através da política que a gente define as regras do jogo, que a gente escolhe os nossos representantes, que a gente luta pelos nossos direitos e pelos direitos dos outros. Mas pensando bem, a política anda tão desmoralizada, né? Tanta corrupção, tanta mentira, tanta polarização.
situação, às vezes dá até vontade de desistir de tudo. É compreensível se sentir assim, mas a gente não pode deixar que a descrença na política nos paralise. A gente precisa se lembrar que a política é um instrumento poderoso de transformação social e que, se a gente não participar, outros decidirão por nós. Verdade. A gente não pode deixar o campo livre para os oportunistas, para os corruptos, para os que querem nos dividir e nos oprimir. A gente precisa ocupar os espaços de poder, levar as nossas demandas, lutar por nossos sonhos. Exatamente, a gente precisa se organizar, se mobilizar, se engajar em partidos políticos, em movimentos sociais, em ONGs, em grupos de bairro, em qualquer espaço onde a gente possa fazer a nossa voz ser ouvida. E como a gente faz para escolher os nossos representantes, para saber em quem votar? A gente precisa se informar sobre os candidatos, sobre suas propostas, sobre seu histórico, sobre seus valores. A gente precisa conversar com as pessoas, participar de debates, ler os programas de governo, pesquisar na internet. E a gente precisa ter coragem de dizer não para os candidatos que defendem a intolerância, a discriminação, a violência, a corrupção. A gente precisa escolher representantes que sejam comprometidos com a construção de uma sociedade mais justa, mais humana e mais plural. Com certeza. A gente precisa votar com consciência, com responsabilidade, com a certeza de que estamos escolhendo pessoas que irão nos representar de forma digna e que lutarão pelos nossos interesses e pelos interesses do bem comum. E além de votar, o que mais a gente pode fazer para participar da política? A gente pode acompanhar o trabalho dos nossos representantes, cobrar resultados, participar de audiências públicas, enviar e-mails, fazer ligações, se manifestar nas redes sociais. A gente precisa mostrar que estamos atentos e que não vamos tolerar abuso de poder, desvios de conduta ou qualquer tipo de atitude que vá contra os princípios da democracia e do pluralismo. Entendi. A gente precisa ser cidadãos ativos, participativos, vigilantes, para garantir que a democracia funcione de forma justa e transparente e que o pluralismo seja uma realidade em nossa sociedade. Exatamente. A democracia e o pluralismo não são conquistas garantidas, elas precisam ser defendidas e aprimoradas a cada dia. E essa é uma tarefa de todos nós. E que desafios a gente enfrenta na defesa da democracia e do pluralismo? A gente enfrenta diversos desafios, como a desinformação, a manipulação da mídia, o discurso de ódio, a polarização política, a violência, a intolerância, a corrupção, a desigualdade social, a crise ambiental. Nossa, é muita coisa. Como a gente faz para lidar com tudo isso? A gente lida com tudo isso através da educação, da informação, da mobilização social, da participação política, da solidariedade, da compaixão, do amor. E como a gente faz para não perder a esperança diante de tantos desafios? A gente não pode perder a esperança porque a esperança é o que nos move, é o que nos impulsiona, é o que nos dá força para lutar por um futuro melhor. E a gente precisa se lembrar que a gente não está sozinho nessa luta. Existem milhões de pessoas ao redor do mundo que também acreditam na democracia, no pluralismo, na justiça social, na paz, na sustentabilidade. É verdade. A gente faz parte de uma grande rede de pessoas que estão trabalhando para construir um mundo melhor. E essa rede está crescendo a cada dia. Exatamente. E essa rede é a nossa maior força, a nossa maior esperança. Juntos podemos superar os desafios e construir um futuro mais justo, mais humano e mais plural para todos. Mas sabe, enquanto eu li esse artigo que você compartilhou, teve uma frase que me chamou a atenção. O desafio está em abandonar narrativas que reforçam medos e divisões, substituindo-as por histórias que destacam nossa interdependência e o poder transformador da ação coletiva. Nossa, que frase poderosa. É como se a gente tivesse que mudar o jeito como a gente conta as histórias, né? Trocar o roteiro do medo e da divisão por um roteiro de união e colaboração. Exatamente. E isso vale tanto para as grandes narrativas como as que a gente vê na mídia, na política, quanto para as nossas próprias histórias. As que a gente conta para nós mesmos e para os outros. Faz sentido. Se a gente fica martelando na cabeça só as coisas ruins, os problemas, as diferenças, a gente acaba criando um clima de medo e de desconfiança, né? E aí fica difícil construir qualquer coisa junto. É como se a gente estivesse plantando sementes de pessimismo e de esperança no nosso próprio jardim. A gente precisa regar as sementes da esperança, do otimismo, da colaboração. Como a gente faz isso? Prestando atenção nas histórias que a gente consome e compartilha, será que a gente está dando espaço para vozes diversas, para histórias que celebram a união e a solidariedade? Ou a gente está se alimentando de discursos que promovem o ódio e a intolerância? É verdade. A gente precisa ser mais crítico com o que a gente lê, vê e ouve. E buscar ativamente por histórias que nos inspirem, que nos mostrem o potencial da humanidade para o bem. E também ter a coragem de contar as nossas próprias histórias, de superação, de solidariedade e de esperança. Porque cada história tem o poder de transformar, de inspirar, de conectar. E aí a gente volta para aquela ideia da teia de solidariedade que a gente estava falando antes, né? Cada fio dessa teia é uma história, uma ação, uma atitude que contribui para um mundo melhor.
Exatamente. Essa teia é tecida por todos nós, cada um com seus dons, seus talentos, suas experiências. A gente precisa reconhecer o valor de cada fio, de cada história, para que a teia se torne cada vez mais forte e resistente. Pensando bem, nem sempre é fácil tecer essa teia, né? Às vezes a gente esbarra em desafios, em conflitos, em diferenças que parecem insuperáveis. Verdade. O pluralismo não é um mar de rosas. É um jardim que precisa ser cuidado com atenção, com carinho, com paciência. E como em todo jardim, a gente vai encontrar ervas daninhas, pragas, tempestades. E como a gente lida com essas ervas daninhas do preconceito, da discriminação, da violência? Com diálogo, com educação, com compaixão, com firmeza. A gente precisa arrancar as ervas daninhas pela raiz, mas sem destruir o solo, sem comprometer a fertilidade do jardim. E a gente precisa ter cuidado para não se tornar a própria erva daninha, né? Às vezes a gente reproduz preconceitos, julgamentos, sem nem perceber. É verdade. A gente precisa estar sempre atento, se questionando, buscando evoluir, desconstruir os nossos próprios preconceitos. E ter a humildade de reconhecer que a gente não sabe tudo, que a gente pode aprender com o outro, com o diferente. E no final das contas, o que a gente busca com o pluralismo é construir um jardim onde todos possam florescer, né? Cada um com sua cor, sua forma, seu perfume, mas todos contribuindo para a beleza e a harmonia do conjunto. Exatamente. E esse jardim só é possível se a gente cultivar o solo da tolerância, da compreensão, do respeito mútuo, e se a gente estiver disposto a aprender com as diferenças, a crescer com os desafios, a celebrar a riqueza da diversidade. Nossa, que lindo. Acho que a gente conseguiu resumir bem a essência do pluralismo nesse nosso mergulho profundo de hoje. Com certeza. A gente explorou os conceitos, os desafios, as oportunidades, os exemplos. Mas o mais importante é que a gente saia daqui inspirado, motivado a colocar o pluralismo em prática no nosso dia a dia. A gente espera que esse mergulho tenha plantado uma sementinha de esperança, de otimismo, de ação em cada um de vocês. Porque o pluralismo não é apenas uma teoria, é uma prática, é um compromisso, é um estilo de vida. E é juntos que a gente constrói um mundo mais justo, mais humano e mais plural para todos. É isso aí. Obrigado pela companhia nesse mergulho profundo e até a próxima. Tchau, pessoal. Fiquem bem e espalhem a palavra do pluralismo por aí.